O relevo nacional é uma construção. Durante décadas, anos, milhões de anos, esse relevo ele passou por uma série de construção e destruições. De fato, o que a gente tem hoje, o que a gente pisa, ou seja, planaltos, planícies, depressões e suas feições, como chapadas, falésias, enselbergues, são o resultado de uma série de modificações na estrutura terrestre. E essas modificações e esses resultados nós vamos estudar agora. A aula de hoje é sobre relevo brasileiro. Primeiramente, eu quero que vocês entendam a seguinte lógica que eu vou apresentar para vocês. A gente tem os fatores formadores do relevo, aqueles que de fato vão tornar o relevo possível de alguma forma. Nós vamos ter os fatores chamados fatores endógenos ou os agentes internos da Terra e nós temos os fatores chamados fatores exógenos, os fatores externos da Terra. A gente vai tentar entender o seu processo de função. Qual é a função justamente dos chamados fatores endógenos? Os fatores endógenos, ele tem como a sua função a construção do relevo. Pegar o relevo da minha parte mais baixa e construir o relevo. Então, toda vez que você passa por um morro, por uma serra, toda vez que você passa por um maciço, por exemplo, você passa por uma feição, uma forma do relevo que foi construída. Se está no alto, eu tenho esses fatores aqui atuando de fato. Destaca-se o tectonismo, o vulcanismo e os abalos sísmicos como os chamados fatores endógenos. Por exemplo, o tectonismo é o movimento de placas tectônicas. Esse movimento a gente entendeu um pouquinho na aula passada, onde a gente viu que os movimentos podem ser convergente, divergente ou transformante. Nesse caso, muito claro que eu vou colocar para vocês, o limite aqui, ele vai variar com um processo chamado de movimentos orogenéticos, a orogênese. Então, esse movimento horizontal da placa, dela ir para frente, ir para trás, ir para um lado, ir para o outro, a gente vai dizer que isso daí é o movimento orogenético, gerando limites de placas, limites convergentes, divergentes e transformantes. Eu posso também ter a junção de duas placas por limites convergentes, acontecer uma orogênese e essa placa ter esse movimentozinho aqui, ó, o movimento justamente que é o movimento para baixo e para cima da placa tectônica. Esse movimento a gente vai chamar de epirogênese. Esse epirogênese, ele pode provocar a subida da placa em um local e a descida da placa em outro local. Por exemplo, o Himalaia ele sobe 2 milímetros por ano, enquanto o Veneza desce 2 milímetros por ano. Existem áreas da placa que podem ser soerguidas e áreas da placa que podem ser rebaixadas. O movimento deixa de ser horizontal e passa a ser um movimento vertical, de cima para baixo. Destaca-se justamente nos movimentos epirogenéticos a entrada de oceanos no continente e a saída de oceanos, porque à medida que essa placa executa esse movimento, o oceano vê espaços abertos para sua entrada no território nacional. Então, pode acontecer o processo chamado de transgressão ou o processo de regressão marinha. Destaca-se também o processo do tectonismo e também o processo do chamado vulcanismo. O vulcanismo ele é o derramamento de magmas, tá? O processo de derramamento de magmas justamente em algumas fendas, em alguns espaços disponíveis que justamente gera nesse vulcanismo essa presença dessa ocorrência de magma. Destaca-se que isso pode gerar o processo de montanhas vulcânicas, gerando posteriormente lagos vulcânicos, como também ilhas vulcânicas em várias áreas do mundo. Eu tenho, por exemplo, os arquipélagos japoneses, as polinésias, sendo formados por ilhas vulcânicas no seu processo mesmo de formação. E nós temos o abalo sísmico, onde nós vamos ter vibrações e temor de terra. Normalmente essas vibrações no local onde ocorre
O alívio de tensão, então eu tenho duas placas tectônicas e ali acontece o alívio de tensão. Normalmente os alívios de tensão eles são mais presentes nas bordas das placas tectônicas. Enquanto no centro de placas tectônicas, não é que a gente não vai ter abalos sísmicos, terremotos. Podemos ter sim, mas os terremotos no meio da placa tectônica, normalmente eles são mais tranquilos, de menor intensidade dentro de uma escala chamada escala Richter. Essa escala Richter, ela vai medir os tremores de terra e suas frequências, das chamadas onda S e onda P. Destaca-se o seguinte, para quem não sabe o que é onda S e onda P, vai lá um pouquinho em física para aprender um pouquinho sobre ondas latitudinais, ondas longitudinais e ondas transversais, principalmente. Vamos lá. Os abalos sísmicos e o vulcanismo, eles têm presença no Brasil, por exemplo. O vulcanismo, a gente já tem antigos registros históricos, principalmente numa região aqui, ó, chamado Bacia do Paraná, onde nós tivemos o maior derramamento basáltico do mundo, o maior derramamento de magma, formando um grande solo nessa região, conhecido como chamado solo de terra roxa. Um solo extremamente fértil ao padrão nacional, sendo gerido, né, sendo formado pela decomposição do basalto diabásio, onde forma um solo de coloração de vermelho escuro, apesar de ter o nome de terra roxa. Isso se dá por uma anomalia aí na tradução espanhola para o português, mas nós temos justamente esse caso de vulcanismo em casos brasileiros, antigos vulcanismos. Já os abalos sísmicos, nossos abalos sísmicos, eles acontecem justamente por causa de pequenas falhas que existem dentro da nossa placa tectônica. Se destaca uma faixa de falhas chamada de alinhamento do Transbrasiliano, faixa de Tocantins, onde nós temos uma série de terremotos dentro do padrão nacional. Destacando o terremoto que aconteceu recentemente no Acre, onde nós tivemos quase 6,6 na escala Richter, tá? Isso daí foi um movimento considerável. Essas vibrações dentro do território brasileiro, elas têm um epicentro com menor intensidade do que aqueles que são na ponta. Então, se a gente pegar o caso do Chile, por exemplo, o caso da Indonésia em 2009, o caso do Japão, onde até chegou a atingir a região de Fukushima, nós vamos ter ali presenças de terremotos extremamente intensos, tá? Fortíssimos esses terremotos, que acontecem nessas áreas, normalmente em bordas de placas tectônicas, tá? Uma marca principal dentro dessa ideia. Destaca-se também esse forte derramamento de magmas em algumas áreas onde eu tenho essas bordas de placas tectônicas e o epicentro. O epicentro, normalmente, ele está diferenciado do hipocentro. Onde eu tenho o processo ali dentro da superfície terrestre, no subterrâneo mesmo, no local onde acontece o alívio de tensão, a gente vai chamar aquilo dali de hipocentro. Agora, o local na superfície mais próximo do hipocentro é aquele que vai receber o impacto de maior intensidade. Então, no Brasil, nós temos a maior presença, por exemplo, de deslizamentos de terra, nós temos várias questões, normalmente, para este lado aqui, nós temos problemas de ordens climáticas. Se você morasse no Japão, morasse no Chile, você iria receber muitas mensagens pelo WhatsApp de desastres naturais envolvendo ordens geológicas, como terremotos, maremotos, entre outros. Quero dar o destaque que nos fatores exógenos, ou seja, os fatores que estão destruindo o relevo, nós temos o chamado intemperismo, que é a desagregação do mineral da rocha. Esse intemperismo, ele pode ser físico, pela dilatação e contração da rocha. No momento do dia, a rocha ela se expande e se dilata. Os sedimentos se separam do outro. Durante a noite, elas voltam e ficam fazendo esse movimento de vai e de volta, de vai e de volta, de vai e de volta. Isso daí, nós temos o principal agente, o Sol, onde ela vai esquentar
e ela vai esfriar as rochas. Normalmente, muito presente em áreas secas, gera-se esse problema, essa questão. Já o intemperismo, chamado intemperismo químico, é aquele onde eu tenho o agente principal, que é a chuva. A chuva, eu vou dar o destaque principalmente pelo forte processo de dissolução da rocha. A rocha, ela acaba se dissolvendo justamente nessas presenças da chuva no geral em áreas mais úmidas, tá? Então nós temos o intemperismo físico e o intemperismo químico. O intemperismo físico, as rochas se dilatam e se contraem, os sedimentos separam, voltam, e na hora de voltar não voltam certinho e acabam se soltando da rocha. Já o intemperismo químico é aquele em que é a própria água da atmosfera da chuva, que é levemente ácida, o ácido carbônico, ele acaba dissolvendo um pouquinho essa rocha e ela acaba soltando o mineral. O intemperismo, ele é o soltar do mineral, ou seja, eu tenho uma rocha toda brutinha e ela é mineral toda grudada uma na outra. Eu apenas solto esse mineral. O nome disso? Intemperismo. Já a chamada erosão é quando eu pego esse sedimento e levo para longe, no local onde eu vou depositar esse sedimento. Essa erosão é o transporte. Essa erosão ela pode ser pela água da chuva, gerando, por exemplo, vossorocas, sulcros, entre outras feições. Nós vamos ter também a erosão pela água do mar, gerando falésias, gerando alguns tômbulos e cordões arenosos. Nós vamos ter as erosões do tipo eólicas, formando os dunas. Nós vamos ter as erosões glaciais da neve, formando os chamados fiordes. Nós vamos ter uma série de erosões, onde vão gerar algumas feições típicas dentro da nossa análise. Quero falar um destaque com vocês aqui agora. Partindo do princípio, a gente também pode analisar o relevo brasileiro. Esse relevo brasileiro, deixa eu até pegar aqui uma canetinha, ele tem algumas características principais que a gente pode focar e pode analisar por geral. Se liga aqui, ó. Esse relevo brasileiro, a gente vai ter 3 grandes formas, unidades do relevo: planaltos, depressões e planícies. Aqui, ó, eu vou focar claramente nos planaltos brasileiros, esses planaltos onde eu vou ter predomínio da erosão. Tanto planaltos quanto depressões predominam erosões, a saída de sedimentos. Na planície vai predominar a sedimentação. Quero dar o destaque, normalmente os planaltos eles estão acima de 300 metros e eles podem ser de estrutura de bacias sedimentares ou de escudos cristalinos. Então, normalmente os planaltos brasileiros estão nas partes mais altas. Já as depressões, elas estão entre 2 partes altas, normalmente interplanáuticas. E aí, nós também teremos as chamadas planícies, onde estão as partes mais baixas, onde eu tenho predomínio da sedimentação. Segundo a classificação de Jurandir-Ross, nós temos 11 planaltos brasileiros, nós temos 11 depressões e 6 planícies. As planícies como a planície do Pantanal, planície do Rio Amazonas, do Guaporé, do Araguaia, Costeira e do Patos Mirins. Como planaltos, por exemplo, eu poderia citar os planaltos norte-amazônicos, os sul-amazônicos, o dos Parecis. Aqui também eu tenho os planaltos das Chapadas da Bacia do Paraná, os planaltos do Atlântico Leste, Goiás, Minas, Parnaíba, Borborema. Então nós temos vários planaltos no território brasileiro. Por exemplo, se eu fizesse um perfil, que é esse perfil geológico aqui, ó, e fizesse esse traçado aqui, ó, por exemplo, se eu venho de um planalto que é a área vermelha, eu venho do planalto, adentro áreas de depressão, chego a alguns planaltos, que são os planaltos da Amazônia Oriental, venho pela planície do Rio Amazonas, os planaltos da Amazônia Oriental, e eu volto para um planalto chamado Planalto do Parnaíba. Então aqui, ó, eu posso destacar com cada um de vocês, deixa eu até fazer algumas anotações aqui, ó. Eu posso destacar com cada um de vocês que eu tenho a presença de alguns planaltos e eu tenho presença de algumas planícies, gerando algumas feições como essa. Professor, por que você colocou alguns planaltos tão altos e outros planaltos mais baixos?
Porque planaltos cristalinos, como é o caso dos norte-amazônicos, eles são muito mais altos. É aqui que eu tenho predomínio de serras, nos chamados planaltos cristalinos. Então, aqui eu tenho, por exemplo, a Serra do Tumucumaque, Serra do Parimá, Serra do Acaraí. Aqui nós temos o ponto culminante do Brasil, a chamada Serra do Imeri, o Pico da Neblina, nessa partezinha aqui no norte do país. Partindo também desse princípio, eu poderia também fazer essa análisezinha aqui, ó. Pegando esse trecho aqui, ó, onde eu venho pelas planícies costeiras adentro, chamada Serra, o Planalto do Atlântico Leste e Sudeste, na Serra do Mar e Serra da Mantiqueira. Aqui nós temos a depressão da borda leste da Bacia do Paraná. Aqui é muito comum as chamadas cuestas, nessas regiões até o Planalto da Bacia do Paraná, até a planície do Pantanal. Aqui está a planície do Pantanal na sua parte mais baixa. Aqui está a parte vermelha, aqui está a parte amarela e aqui está novamente a parte vermelha. Então, aqui você consegue traçar certinho aquele perfil topográfico ali, onde eu tenho os planaltos do Atlântico Leste e Sudeste. Aqui, por exemplo, nós temos a Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, a Serra do Espinhaço, nessas regiões. Nós temos as depressões periféricas e nós temos uma feição muito comum, que é esse relevo extremamente íngreme de um lado e pouco íngreme do outro, chamados de cuestas, muito presentes na região de São Paulo. E aqui em cima nós temos as chamadas planaltos e chapadas da Bacia do Paraná, onde nós vamos ter os grandes derrames basálticos e a presença da terra roxa, até as planícies de inundação do Pantanal, muito presente também no centro-oeste brasileiro, no Mato Grosso do Sul. Aqui, ó, eu poderia também fazer esse perfilzinho aqui pequenininho, que é o perfil dessas regiões do Nordeste, onde as planícies são marcadas pela presença de grandes paredões próximos às águas, chamados de falésias, as chamadas falésias, e os tabuleiros litorâneos, que seguem por um período até aqui, ó, o Planalto da Borborema, as depressões sertanejas do São Francisco até o Planalto chamado Planalto do Parnaíba. Então aqui, ó, nós temos mais uma feição para vocês, onde eu tenho o Planalto da Borborema, ele sendo um dos grandes impeditivos para a passagem de massas de ar úmidas e formando um semiárido nordestino. Ou seja, a massa de ar úmida que deveria chegar e adentrar o território brasileiro, ela sofre uma chamada chuva orográfica nessa regiãozinha, impedindo a entrada dessas massas de ar úmidas sobre o sertão nordestino, tornando-se uma área mais seca. Então, nós temos justamente as planícies, planaltos e depressões brasileiras, onde os critérios de classificação vão ser estruturais, de formações dominantes, o nível altimétrico e a base geológica que forma dentro desse processo. Galera, espero que vocês tenham entendido rapidamente qual é a lógica principal desse assunto de hoje, o assunto sobre relevos brasileiros no geral. Então, eu vou sair da frente para que vocês possam fazer as suas anotações e eu não vou mais impedir mais nada. Se liga que aqui no link da descrição tem uma série de exercícios para que vocês possam amassar nesse assunto e possam, de fato, gabaritar a prova. Vou sair da frente para que vocês possam fazer as anotações bonitinhas de vocês e fiquem com Deus. Galera, beijo e abraço. Esquecendo, compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece e chama a galera justamente para estudar aqui comigo. Então, estamos juntos e até mais. Valeu, galera. Tchau, tchau.